Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Das 19 às 19h30, programa ao vivo e com reprise no dia seguinte, das 13h30 até às 14 horas. O programa também pode ser assistido pelo canal do YouTube ou pelo nosso site www.tvguarulhos.tv.br e você pode participar através do nosso Facebook, redes sociais. Mande sua pergunta. Hoje vamos falar sobre direito eleitoral. Para isso, nós trouxemos o nosso amigo Dr. Alexandre Ramos, especialista nesse assunto. Olá, doutor Alexandre, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer participar do Tribuna Livre. E é um prazer tê-lo aqui, uma pessoa reconhecida como profundo conhecedor do direito eleitoral. Mas vamos primeiro, falar um pouquinho sobre o próprio doutor Alexandre Ramos. Quem é o doutor Alexandre Ramos? Nasceu aonde? Onde estudou? Qual um pouquinho do seu histórico aí, doutor? Claro, eu nasci aqui em Guarulhos, sou guarulhense. Minha faculdade eu fiz na Universidade de Guarulhos, e depois busquei, a especialização aí na área eleitoral. Hoje estou exercendo um cargo de secretário de Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal, onde já passei também como diretor de licitações e anteriormente eu estava como secretário de Assuntos Jurídicos da cidade de Atibaia. Então voltei para a cidade, aqui a minha cidade natal, e é muito bom participar aqui da atividade política da cidade. Bom, aí lei é sempre uma coisa muito controversa, E nós estamos discutindo já aqui na cidade de Guarulhos sobre o que prevalece, lei federal, lei municipal. Por exemplo, nós estamos aqui numa discussão da questão dos cavaletes aqui na cidade de Guarulhos. Há um tempo atrás foi feita uma lei que proibia pinturas em muros e parece que todos os candidatos de Guarulhos acabaram respeitando. Explica para nós, doutor, o que realmente prevalece, o que é mais importante, lei federal, municipal, o que nesses casos, no caso dos muros e dos cavaletes, o que prevalece? Perfeito. No tocante à legislação eleitoral, quem tem competência para falar sobre o assunto, está previsto na Constituição, no artigo 24 da Constituição Federal, é a União. Então, qualquer norma federal, qualquer norma que diga a respeito de direito eleitoral, ela deve ser uma norma federal, Então, eu posso dar o exemplo da Lei do Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 64/90, a Lei das Eleições, que é a 9.504 de 97, são aí exemplos de leis federais que regulam o processo eleitoral. Acontece que em alguns municípios há o que popularmente é conhecido como a Lei Cidade Limpa. Em Guarulhos nós temos uma lei que eu não me recordo o número, mas que ela veda a proibição, que ela coloca a proibição de pintura de muros para fins eleitorais. No meu entender, essa lei é inconstitucional porque fere aí a competência da União para legislar sobre a matéria. Só que hoje o trabalho de pintura de muros ele é muito muito custoso, Não há interesse dos candidatos em montar equipes, comprar material para pintura, E aí houve a substituição pelos banners, que é muito mais prático de se colocar. Ao invés de você gastar 3, 4 horas para pintar um muro, em 3, 4 horas você coloca banner praticamente numa rua toda, nas casas, nos imóveis residenciais. Então, foi mais por conveniência dos candidatos essa mudança. Então, a lei ainda existe, não houve qualquer questionamento, pelo menos que eu tenha conhecimento com relação à lei municipal, mas acabou sendo interessante migrar para esse outro tipo de propaganda, que é a propaganda feita através de banners, que os candidatos colocam. E com relação ao que está sendo discutido na Câmara Municipal, a proibição de cavaletes na cidade de Guarulhos. Você deve ter visto aí, você, nosso telespectador, que a cidade tem cavalete para tudo que é lado. E aí eles caem, é perigoso, o pessoal rasga. Como é que está essa questão dos cavaletes? Que inclusive foi tentado botar uma lei similar dos muros aqui em Guarulhos, proibindo os cavaletes. Ela acabou não entrando em discussão, mas ainda pode ser votado pelos vereadores. Como é que se houver essa lei municipal? Então, na verdade, houve uma reforma no final de 2013 que já contemplou a proibição de cavaletes. E aí, mais uma vez, eu retomo a questão da competência da União para legislar sobre direito eleitoral. Então, essa lei ela foi aprovada e ela só não está tendo aplicabilidade nessa eleição
por conta do artigo 16 da Constituição Federal, que aplica o princípio da anualidade eleitoral, ou seja, qualquer lei que seja aprovada dentro de um ano, né, próximo da eleição, ela não vai ser aplicável. Então, essa nova legislação ela já prevê essa proibição. E o que eu tenho recomendado aos candidatos é que comecem a já pensar na próxima eleição para se reinventar. Né? A questão das bandeiras também tem alguma coisa? Porque hoje em dia alguns candidatos colocam bandeiras fixadas em latas de cimento. Tem alguma coisa com relação à bandeira ou não? Então, aí eu acho que vai haver um entendimento, porque quando a legislação ela fala em cavalete, eu acho que qualquer tipo de bem, né, que fique ali suplantado na calçada ou na guia, eu acho que vai ficar proibido. Eu já vi em alguns municípios, alguns estados, na verdade, outras formas de se colocar, né? Eu vi até uma questão interessante de um candidato que criou umas mochilas com a propaganda dele atrás. Só que essa mochila não como brinde, né? Para que o pessoal de campanha ande com essa mochila pelas ruas. E ali vai estampado o número, né? E a foto do candidato. Então, eu acho que os candidatos é isso, né? E o político, nesse ponto, ele é muito criativo, né? Tenho certeza que vão surgir novas formas de se fazer propaganda. E eu acho que, com relação à questão ambiental, né, visual, eu acho que também acaba limpando um pouco, porque há um excesso de cavalete hoje, principalmente nas grandes avenidas das cidades, pegar a Avenida Tiradentes, Paulo Facini, há um grande número de cavaletes. E isso acaba poluindo um pouco, né? Visualmente acaba... Nos últimos anos, doutor, o senhor deve ter reparado que começaram a restringir muito, né? Era permitido, por exemplo, fixar em muros, fixar em postes, iluminação. Eu me lembro que uma vez teve uma eleição aqui que colocaram até nos braços da luz, né, das grandes avenidas. E aí começou a se restringir muito. Uma cidade como a cidade de Guarulhos, que ainda não temos uma grande mídia, o que nós recebemos aqui é da mídia de São Paulo. Como é que o senhor vê o que os candidatos podem fazer legalmente dentro da lei para se promover? Então, a eleição em Guarulhos é uma eleição difícil, né? Pela extensão territorial de Guarulhos, né? Pelo volume de eleitores, né? Hoje, salvo engano, são quase 900 mil eleitores na cidade. E o candidato sem uma TV aberta para buscar esse voto realmente é muito difícil, né? Eu acho que as formas convencionais, que é a distribuição, né, de santinhos, né, os adesivos nos carros, né, que o pessoal tem colocado o nome de adesivaço, vamos fazer um adesivaço. Isso é bem bacana, porque acaba o eleitor também se manifestando a sua preferência por determinado candidato. As bandeiras ainda são permitidas, né? Então hoje nós temos... Desde que não fixas. Isso, desde que seja por algum cabo eleitoral aí fazendo essa movimentação, né? Ela é permitida sem qualquer questionamento. E uma coisa que a nova legislação vai trazer para a próxima eleição é a questão de montagem de mesas para distribuição de material, né? Isso em locais públicos vai ser permitido. Salvo engano, acho que na última eleição, um dos candidatos aí teve algum problema numa praça da cidade, né? Então isso vai ser permitido. E aí onde você vai poder construir aí em tese uma espécie de um comitê, né, móvel, para que os candidatos consigam atingir o maior número de eleitores. Então você vai ter esse tipo de comitê, né, no Pimentas, no Jardim São João e assim por diante. Estamos conversando com o doutor Alexandre Ramos, ele que é especialista em direito eleitoral. Vamos para um rápido intervalo e na sequência voltamos perguntando para ele o que é permitido e o que é totalmente proibido. Vamos para um rápido intervalo, na volta voltamos com o doutor Alexandre Ramos. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito,
nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o Dr. Alexandre Ramos, especialista em Direito Eleitoral. Você pode fazer perguntas, você pode assistir esse programa não só pelo canal 3 da NET TV, TV Guarulhos, mas também pelo site. Se algum amigo seu quer assistir, mas não é assinante da NET, manda ele acessar lá www.tvguarulhos.tv.br e você também pode participar. De segunda a sexta, aqui pela TV Guarulhos, programa Tribuna Livre com reprise no dia seguinte, das 13h30 às 14 horas. E também todos esses programas, eles vão para as redes sociais depois, hein? Nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, você encontra todas essas entrevistas que nós já fizemos aqui no nosso programa Tribuna Livre. E o nosso amigo Carlos César Deboni, ele faz a seguinte questão para o nosso convidado. Ele quer saber por que o cargo de presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, não é para concursados, doutor Alexandre Ramos. Ótima pergunta. Na verdade, essa previsão dos tribunais regionais eleitorais, ela vem estampada na Constituição. E a Constituição, ela prevê que o cargo, o Tribunal Regional Eleitoral, ele é um tribunal à parte, porque a composição dele é uma composição mista. Uhum. Então, existem desembargadores do Tribunal de Justiça, juiz do Tribunal de Justiça, desembargador federal e também contempla aí a cadeira dos advogados, né? Então, no caso do presidente do tribunal, a Constituição determina que sempre seja um dos desembargadores escolhidos pelo próprio tribunal. Então, o presidente, o desembargador que não é presidente, automaticamente ele é vice. Uhum. Então, essa escolha ela é sempre em cima do desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Existe algum critério, não, para a escolha? É votação interna, né, do próprio tribunal, isso é. Então, essa votação ela é feita no Tribunal de Justiça e aí há essa indicação desses dois desembargadores. E aí, entre eles, há esse... Normalmente, um biênio fica um como presidente, o outro como vice, e depois eles são reconduzidos e aí faz a inversão. Então, os dois desembargadores acabam sendo presidente do tribunal. É uma previsão constitucional, então... Eu queria perguntar para o senhor o que é extremamente proibido numa eleição. Não pode fazer, inclusive a pessoa que faz, por exemplo, o cabo eleitoral, se fizer alguma coisa errada, ele também responde juridicamente, não, doutor? Eu quero saber o que é extremamente proibido, ele não deve fazer de jeito nenhum o candidato. Então vamos lá. Colocação desses cavaletes em cima de gramas, né, jardins, certo. Fica proibido. A fixação de placas em árvores, postes públicos, pontes, passarelas, qualquer tipo de bem público, né? Poste de semáforo, esse tipo também, de coisa também é proibido? Proibido também. Estabelecimentos públicos,
né? Dentro do estabelecimento público, eu tenho um barzinho, eu posso colocar ali um cartaz do meu candidato? Aí entra como estabelecimento comercial, né? E a lei também, a lei das eleições, ela proíbe totalmente esse tipo de propaganda. A justiça, detectando esse tipo de propaganda, ela notifica o candidato que tem 48 horas para retirada sob pena de multa. E aí a multa varia entre R$2 e R$8.000. E também tem a questão dos brindes que continuam, qualquer tipo de brinde, camiseta, boné, chaveiro, continua extremamente proibido isso. Sim, uma questão que é interessante colocar é o uniforme de campanha, né? Então esses uniformes de campanha eles são permitidos, porque a intenção não é agradar o eleitor, tentar regimentar o eleitor para o voto, e sim organizar a campanha, deixar uma campanha até à vista do eleitor, no semáforo, por exemplo, né? Você fica muito mais tranquilo quando você vê a identificação daquela pessoa que vai te entregar um panfleto, um santinho. Então, esse tipo de uniforme, seja ele boné, seja ele calça, camiseta, que é o que mais o pessoal acaba fazendo, é totalmente permitido por não ter essa conotação de tentar comprar o voto do eleitor. Bom, dia da eleição, boca de urna também é proibido, embora dizem que aconteça. Proibido qualquer tipo de manifestação em que aglomerem pessoas, né, na porta das escolas, bandeira. Inclusive essas equipes de campanha elas não podem usar essa vestimenta no dia da eleição. E uma questão interessante que vem surgindo aí nas últimas eleições é o SMS. Que aí se discute se essa mensagem no dia da eleição caracterizaria boca de urna, né? Bom, os sites, né, oficiais dos candidatos têm que sair do ar um dia antes. Não precisa sair, eles permanecem inclusive no dia da eleição. É o único tipo de propaganda que o candidato não precisa se preocupar em retirar no dia da eleição. O senhor sabe me dizer se nas redes sociais, Facebook, Instagram, no dia da eleição pode ter algum tipo de manifestação? A manifestação individual do eleitor ela é permitida até porque não tem como controlar. O que não é aconselhável é que o candidato fique, né, nas redes sociais no dia da eleição pedindo voto, que aí até com essa questão do mundo virtual, fica até difícil a gente tentar caracterizar o crime de boca de urna, né? Porque o Código Eleitoral lá de 65, quando o legislador escreveu sobre esse crime, ele pensou exatamente naquele momento em que você está chegando à escola, ao local de votação, e você é surpreendido com uma colinha, com alguma coisa. E aí o mundo, né, a sociedade vai avançando, inclusive tecnologicamente, e outros tipos de propaganda são colocadas hoje, como o próprio SMS. Então, enviar um SMS no dia da eleição caracteriza crime de boca de urna? Eu entendo que sim. Eu acho que o legislador, o intérprete, ele precisa adequar a norma à realidade social. Também vale lembrar, né, doutor, que após as eleições, o candidato tem que se preocupar com algumas questões legais, como, por exemplo, a prestação de contas, né? Caso ele não preste contas, ele pode ficar inelegível em outras eleições. Isso o fato de não prestar contas é que impede ele, na verdade, ele fica sem a quitação eleitoral, né? Agora, a desaprovação das contas, ela não impede o candidato de tomar posse, ser diplomado, né? Houve uma discussão nas últimas eleições com relação, havia um artigo numa resolução que dizia que se o candidato tivesse a conta desaprovada, ele não poderia assumir o cargo, né? Mas na última sessão, antes da eleição, esse artigo foi derrubado, foi revogado, né? Então, na verdade, o que causa essa falta de quitação eleitoral é a não prestação de contas. Ainda que o candidato preste e a conta seja desaprovada, ele continua com a quitação eleitoral e vai ter direito, caso seja vitorioso, a ser diplomado e tomar a posse, né? Sem citar nomes e também sem nenhum caso específico, doutor, ainda nós temos muitos candidatos, em todo o Brasil, que embora estejam fazendo campanha, ainda com pendências jurídicas, não, doutor? Sim, sim. A legislação, ela trata disso, permitindo o candidato subjúdice dele praticar todos os atos de campanha sem problema nenhum. A única implicação se ele tiver o registro indeferido antes da eleição, os votos dele não vão ser computados até que a situação definitiva fique estabelecida,
né? Então, se ele tiver o registro indeferido antes da eleição, ele vai ter esse impedimento de, no dia da eleição, ele não saber quantos votos ele teve. E aí, só posteriormente a um recurso julgado no Tribunal Superior Eleitoral, é que esses votos serão computados se ele conseguir reverter esse indeferimento. Se não conseguir, o voto ele fica praticamente nulo, porque não é aproveitado nem para a legenda. É um caso desse que está acontecendo, na verdade, na cidade de Brasília, em que o candidato ao governo de Brasília está sendo contestado naquela questão da ficha limpa. Ele é considerado uma ficha suja porque ele foi condenado em segunda instância, mas ele diz o seguinte, ó, antes de ser condenado, eu já tinha meu registro feito. É bastante complicado essa questão, não, doutor? Então porque na verdade a Justiça Eleitoral ela vai aferir a qualidade, né, as condições de elegibilidade do candidato no momento do protocolo do registro. Então é ali que ele precisa ter todas as condições preenchidas, né? E aí as questões supervenientes, o tribunal tem analisado caso a caso, né, se é perda de elegibilidade ou se é uma causa de inelegibilidade que surge. Então há várias discussões nesse sentido, porque as pessoas confundem elegibilidade com inelegibilidade, que são coisas totalmente distintas, né? Então, você ter elegibilidade você ter os requisitos para ser candidato. Uhum. Então, por exemplo, a quitação eleitoral é uma condição de elegibilidade. O candidato ter contas reprovadas pelo Tribunal de Contas é uma condição de inelegibilidade. Então, são coisas totalmente distintas. E aí, os tribunais têm analisado caso a caso. Eu vi esse caso, me parece que teve um caso também no TRE, ontem, na Soninha Francini, né, que teve, parece que uma desaprovação de contas enquanto ela era presidente de uma associação, e aí teve o registro indeferido, né? Então a lei ficha limpa ela veio, está sendo cumprida, né? Então a tendência é que cada vez mais candidatos novos surjam aí para ser postulantes a uma vaga. Bom, uma questão também que eu gostaria de falar para o senhor é com relação às urnas eletrônicas, né? Elas são bem antigas e a estrutura é bem antiga, não se modernizou apesar da evolução de toda essa tecnologia. E até hoje não se contesta ou não se pensa em fazer o voto em papel. O senhor acredita que as urnas são 100%, não opinião pessoal mesmo, até jurídica, se há como contestar isso juridicamente? Hoje em dia, as urnas são confiáveis em sua opinião jurídica, não? Então, você tocou na questão da impressão do voto. Teve uma ADIM que foi julgada procedente, né? Uhum. E afirmou que aí a impressão do voto violaria, né, o sigilo. Olha, você vê que sempre há questionamentos com relação às eleições, principalmente eleições municipais, né, de violação de urna. Mas as grandes eleições, principalmente as últimas eleições para presidente, governador, né, são eleições que o perdedor, né, o derrotado nas urnas, ele não questiona, né? Então eu acho que cada vez mais, essa questão de você aprimorar é muito complicado, porque quanto mais você moderniza, mais o eleitor vai ter dificuldade de colocar esse voto. Uhum. Né? Então hoje a gente tem a questão da identificação biométrica, e isso vai acabar cada vez mais atrasando, né, o voto. Então também sofisticar demais, então você imagine fora, em pequenos municípios, onde as pessoas não têm tanto conhecimento, isso vai acabar atrapalhando o exercício, o direito ao sufrágio, né? Então eu acho que as urnas hoje elas funcionam muito bem, e da forma com que fica a cabine, fica claro, ninguém tem dificuldade de escolher seu candidato. Bom, quero agradecer ao doutor Alexandre Ramos, foi super rápido, passou voando o nosso tempo aqui, porque foi muito interessante essa entrevista. Vamos aproveitar, quem sabe, nas outras oportunidades, trazer o doutor Alexandre Ramos para falar um pouquinho mais sobre direito eleitoral, que é uma coisa tão complicada na nossa cabeça. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Gente, de segunda a sexta, avisa todo mundo, de segunda a sexta, sempre pessoas inteligentes aqui, uma cidade tão grande como Guarulhos, que tem tantos problemas, mas também com gente com muita capacidade de encontrar soluções. Então, todo dia você sabe, estamos aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET, ou pelo www.tvguarulhos.tv.br. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.